Graças a Deus por estarmos aqui mais um dia, em nome de Jesus, e juntos aprendermos sobre a Palavra de Deus e ver aquilo que a Palavra de Deus diz. Quero ler com vocês, segundo o Evangelho escreveu João, capítulo 17, onde Jesus faz uma oração e como estamos vendo nesses dias sobre a oração, a importância de conversarmos com Deus, e oração nada mais é do que eu e você conversarmos com o Senhor e termos essa dependência, essa humildade de chegarmos a Ele. Então aqui no capítulo 17 do Evangelho de João a gente vai ver mais uma oração de Jesus. Ontem nós lemos acerca do seu batismo, acerca da Trindade e Unidade naquele momento ali, quando Jesus foi batizado. Ele orou o Pai e o Espírito Santo desceu sobre ele. E veio uma voz do céu que falou: "Este é meu Filho amado, em quem eu tenho alegria, ou em quem me comprazo." E a gente vê ali lições importantes, né? De o próprio Senhor Jesus Cristo agradecendo ao Pai ali por aquele momento. Logo em seguida ele inicia seu ministério. E a gente pode ver muitas outras orações de Jesus, e a gente aprender com o nosso Mestre, na verdade. Somos pequenos discípulos do Senhor, e o discípulo é aquele que segue o seu Mestre, ou seja, ele ouve a sua voz e segue, né? Então podemos aprender ainda mais sobre as orações de Jesus e trazer para a nossa realidade prática, né? Qual a importância da oração, se propriamente o Filho de Deus, né, orou tanto, o que cabe a nós, né, não buscarmos ao Senhor. Então quero trazer para você mais uma oração de Jesus. No capítulo 17 aqui dá para nós dividir em 3 blocos, na verdade, esse texto, né, porque Jesus ora por si mesmo, na segunda parte Jesus ora pelos discípulos e na terceira parte Jesus ora pelos crentes, né, de todo mundo. Então, essa primeira parte aqui a gente está escrito assim, ó: depois de dizer isso, dizer o que, irmãos? Jesus estava aqui se despedindo, na verdade, dos seus discípulos. Se você vê o capítulo 15, Jesus vai falar sobre a videira verdadeira, que o pai dele é o agricultor e que todo ramo que está ligado nele, esse vai dar fruto, né? Jesus se declara como a videira verdadeira, aquele que nutre, aquele que dá força, aquele que vai instruir os seus discípulos para aqueles que permanecerem ligados nele. No capítulo 16, a gente já leu algum tempo atrás, Jesus vai falar sobre a obra do Espírito Santo e a importância de eles serem instruídos pelo maravilhoso conselheiro, de que o Espírito Santo ia guiar eles a toda a verdade. Então Jesus promete a descida do Espírito Santo quando ele fosse ao Pai, né? E para que os discípulos não ficassem tristes, na verdade, porque eles iam passar por algumas aflições, mas que era para eles ter bom ânimo, né? Que da mesma forma como Jesus venceu, eles venceriam também. Então, basicamente, esse é o contexto que está acontecendo essa palavra e essa oração de Jesus, né? Que ele fala o seguinte: olha, Jesus olhou para o céu e orou, né? Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Então, o que Jesus está falando aqui? Pai, olha, chegou a minha hora. Glorifica o teu filho para que teu filho glorifique a ti. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. Se você
puder observar aqui, Jesus Cristo está glorificando ao Pai. A oração de Jesus Cristo é uma gratidão, uma expressa glorificação ao Pai, no sentido de que, olha, Senhor, a obra que o Senhor me deu para me realizar aqui na terra, eu cumpri. Então a gente vê aqui, pois me lhe deste toda a autoridade sobre a humanidade, ou seja, sobre toda a carne, né? Para que conceda a vida eterna a todos aqueles que me deste. Continuando, esta é a vida eterna. Qual que é a vida eterna, irmãos? Que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, qual que é a verdadeira vida eterna? Que nós venhamos a conhecer a Deus e a conhecer ao Senhor Jesus Cristo. Essa é a verdadeira vida eterna. Cada vez mais conhecer o Filho de Deus e o Filho de Deus ser formado em nós. Verso 4. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ou seja, Pai, eu completei a obra que me deste. Agora glorifica o Teu Filho, junto a Ti, com a glória que existia antes da fundação do mundo, irmãos. É algo assim de nós pararmos aqui e conversarmos muito sobre este assunto. Porque esse pequeno texto tem muito a nos dizer. A Bíblia vai falar de que antes de serem criadas todas as coisas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo tinham uma comunhão plena e um glorificava o outro, né? E se você ler as Escrituras, você vai ver também que nós estávamos inseridos neles antes da fundação do mundo também. E como é importante nós entendermos essas coisas, irmãos, porque a gente não é uma obra do acaso. Eu e você não tivemos o conhecimento de Cristo assim por acaso. E toda esse conhecimento, essa revelação, essa sabedoria que o Senhor nos dá para compreendermos a sua palavra, vem através do Espírito, né? Se você for ler Romanos capítulo 8, você vai ver que o Espírito, ele intercede por nós, né? O próprio Cristo intercede pelas nossas vidas também. Se você ver Tiago capítulo 4, você vai ver que muitas das vezes a gente pede mal na oração, que a gente pede para o nosso bel prazer, né? Então a intenção da oração, de conversar com Deus, é sempre nós glorificar a Deus e pedir a sua direção. Porque realmente não sabemos como orar e muitas das vezes pedimos mal porque não sabemos orar como convém, né? E a importância de nós sempre estarmos alinhados com a vontade de Deus e saber aquilo que é bom para nós, né? Muitas das vezes pedimos uma porta aberta, Deus fecha ela para nos proteger. Até o próprio apóstolo Paulo passou por situações assim que me fazem pensar, né? Pense comigo, se não é muito importante eu e você anunciar o Evangelho às pessoas, né? Nós pregarmos o Evangelho, falar da boa notícia de Cristo. E em um determinado momento da vida de Paulo ia até uma cidade pregar o Evangelho. O Espírito Santo impediu ele de chegar até lá. Então a gente vê que muitas das vezes nossas intenções são muito boas, de querer ajudar o próximo, de querer orar, mas tendo a consciência de que é o Espírito que guia as nossas vidas. E como Jesus olhou para o céu e falou: Pai, chegou a hora.
Obrigado pela obra que o Senhor me confiaste, porque eu cumpri ela. E glorifica ao Senhor por isso. Que o Senhor nos ensine, irmãos, esses pequenos detalhes, né? E as nossas orações venham estar voltadas segundo a vontade de Deus. Que o Senhor nos ensine, nos capacite, porque a palavra de Deus diz que se nós falta sabedoria, nós vamos pedir ao Senhor que Ele nos dá deliberadamente. Então pedimos ao Senhor e rogamos: Senhor, nos dê sabedoria para orar, nos dê sabedoria para conduzir a nossa vida, nos dê sabedoria para seguir os Teus passos, Senhor. Porque lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a Tua palavra. Santifica, Senhor, na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Me instrua, Senhor, nos Teus caminhos. Espírito, me guia a toda a verdade, pois eu quero conhecer ao Senhor. Irmãos, são coisas simples que nós podemos aplicar no nosso dia a dia. E eu não sou um homem sem pecado, que nunca erra, que nunca falha. Eu não estou falando aqui de uma santidade e tal. Estou aqui, irmãos, da mesma forma como você. Os meus defeitos, os meus pecados não são diferentes. Nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos errôneos. E o que nos sustenta é a misericórdia, a graça de Deus. Então, que sejamos transparentes diante de Deus e confessamos ao Senhor o quanto nós somos pequenos, o quanto devemos aprender e seguir os seus passos. Amém? Deus abençoe você, a sua casa, que você possa ser tocado profundamente pelo poder do Espírito Santo e que Ele possa ser o nosso guia em tudo que a gente for fazer. Obrigado por você chegar até aqui. Se você gosta da palavra de Deus, assim como eu, você gosta de ler e aprender, eu peço a você que curte e compartilhe esse conteúdo, irmãos. É um desejo do meu coração que mais pessoas conheçam o verdadeiro evangelho, puro e simples. A palavra de Deus, aquilo que ela diz. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida e você venha a transbordar da graça e do favor de Deus em tudo que você for fazer. Vamos orar? Pai, nós exaltamos a Ti pela Tua palavra, Senhor. Nós reverenciamos a Tua verdade, Senhor, que é alimento para nós, Pai. Espírito Santo de Deus, nos guia a toda a verdade, como o Senhor prometeu, como o nosso Senhor Jesus Cristo falou, que exaltava o nosso Pai, que exaltava o nosso Deus, pela obra que lhe foi confiada e Ele concluiu. Que nós possamos ser homens e mulheres neste tempo, que venha concluir a obra que o Senhor nos confiasse, Senhor. Muitas das vezes nos falta sabedoria, Senhor, nos falta entendimento para discernirmos a Tua voz. Mas rogamos a Ti, como a Tua palavra diz, que se nos falta sabedoria, se nos falta conhecimento, pedimos a Deus que o Senhor nos dá. E nós estamos aqui, Pai, humildemente pedindo diante de Ti, nos conceda sabedoria, entendimento, revelação, Pai. Nos dê esse espírito capacitador para fazermos aquilo que Te agrada e nos ensina principalmente a orarmos e a buscarmos a Ti, Senhor. Não para nos acharmos autossuficientes, Pai, não para estufar o nosso ego, nos inflamar, mas para que nós venhamos a nos desvaziar de nós mesmos, Senhor. Esvaziar cada vez mais, Pai, do nosso eu, do nosso ego, do nosso orgulho, para que a luz de Cristo habite ricamente em nossos corações, Pai, e a face de Cristo seja iluminada a todos os homens, Pai, através da nossa vida. Guia-nos, Pai, segundo a Tua palavra, que venhamos a Te conhecer, Senhor, a cada dia, e a conhecer o Teu Filho que enviaste até nós, Pai. Esta é a minha simples oração, sendo grato a Ti, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe você, o seu dia, e que você possa usufruir do amor e da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você. Amém.